Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, quero agradecer muito o convite, eu fico honrada, eu ainda não entendi muito bem por que que vocês me convidam, mas uma hora eu entendo. Eu quero dar um abraço enorme para os nossos colegas e um abraço especial para os nossos amigos de Além-Mar. É muito bonita essa união das nossas pátrias na nossa língua, que é a nossa pátria, não é? Minha língua é minha pátria, Fernando Pessoa, uma coisa maravilhosa, né? Minha pátria é minha língua, não lembro bem da citação. Bom, Minha pátria é a língua portuguesa. minha pátria é a língua portuguesa, isso. É fenomenal isso, É, fenomenal. Maravilhoso. Bom, então vamos ver. Me pediram para falar dos sonhos. Aí, quando o João me falou que queria que eu falasse sobre sonhos, eu concordei, tá tudo bem. Aí, há 2 dias atrás, eu pensei assim: será que ele está falando de sonho no sentido de expectativa? Uai, escrevi para o João. É sonho no sentido daqueles que a gente tem quando está dormindo? Ele falou, é. Eu falei, ah, ufa. Já pensou eu fazer uma sobre expectativas e errar tudo? Seria muito cômico. Bom, então vamos ver o que eu pensei. Eu vou dar uma explicada para vocês como funciona o sonho. E, claro, eu vou falar, como eu fiz da outra vez sobre a felicidade, eu vou falar para nós, pobres mortais. Eu não tenho cultura e não tenho conhecimento para falar sobre os sonhos ditos espirituais. É claro que eu vou deixar esse para o Luiz Henrique, porque, sabe, cada um conforme o seu grau de evolução. Os mais iluminados falam das coisas mais iluminadas. A gente que é pé no chão fala do chão, tá bom? Então, deixa eu explicar do ponto de vista bem, bem humano, bem nós, né? O seguinte, olha, a nossa mente, eu gosto de chamar a nossa mente de aparelho psíquico ou aparelho mental, porque me ajuda fazendo uma analogia com os outros aparelhos, por exemplo, o aparelho digestivo. O aparelho digestivo tem diversos órgãos que cumprem a sua função. O aparelho psíquico tem também os seus órgãos que cumprem as suas funções. Não são muitos, mas são. Muito bem. O sonho corresponde à parte superior do nosso aparelho digestivo. Todo dia a gente bota coisas para dentro. Aí a gente mastiga, digere. No sonho, o sonho tem exatamente essa função. As coisas que chegam durante o dia, durante o mês passado, o ano passado, a década passada, tudo que entrou vai para o depósito do inconsciente e o sonho é a digestão do que está lá dentro, do que a gente pôs para dentro. Muito bem. Só que a comparação com o aparelho digestivo para aí. Porque nós temos, no aparelho digestivo, nós colocamos o alimento e o líquido para dentro, digerimos e excretamos o que não presta, o que sobra. No sonho, nós não colocamos nada para fora. Então, no sonho, a gente mastiga, 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 engole, acumula no estômago e para aí a comparação. Porque o sonho não tem a função de elaborar os nossos problemas. A gente não elabora os nossos problemas, não resolve os nossos problemas. Olha, a conversa aqui é para nós normais, viu, Luiz Henrique? Depois você fala como que os seres iluminados veem isso. Mas nós seres humanos, assim, aqui a ralé mastiga, 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 engole, rumina, volta na boca, mastiga, mastiga, todos nos chamando de ruminantes, porque não sai disso. O que a gente teria que elaborar, a gente tem que fazer acordado. Enquanto a gente está dormindo, a gente não resolve problema nenhum. Enquanto a gente está sonhando, a gente não resolve problema nenhum. A prova disso é que a gente tem sonhos repetitivos que podem ser repetitivos ao longo de muitos anos.
Por quê? Porque você engoliu, volta, mastiga, mastiga, mastiga durante o sono, depois engole, depois daqui um tempo volta. Tem muito relato de sonhos repetitivos, muitos dos meus pacientes, tá? Então, é uma função fisiológica tão importante que quando o indivíduo não sonha, ele corre um risco de saúde mental. Vocês já acompanharam alguém que fez cirurgia? A pessoa passou 8 horas anestesiada, ela volta da anestesia e dorme. Por quê? Porque o sono induzido pelo anestésico não é um sono com sonhos. E o sujeito precisa sonhar para descansar. Se não sonha, não descansa. O sonho é fundamental para a nossa saúde mental. Fundamental. E nós sonhamos muitas vezes durante a noite. A gente sonha ao adormecer, depois a gente sonha quando o sono superficializa, depois a gente sonha quando o sono aprofunda, porque nós adultos temos uns 3 ciclos de sono durante a noite, de sono profundo, sono superficial. Sono profundo é aquele que você nem se mexe na cama. Sono superficial é aquele que você dá uma rolada para cá, não chegando a acordar. Então, nós sonhamos diversas vezes durante a noite e sonhamos ao acordar e ao acordar de manhã. Às vezes, a gente tem memória de sonhos que foram de durante a noite. Às vezes, a gente só tem a memória do sonho quando acorda. Os sonhos transcorrem em milésimos de segundos. A pessoa fala, ai, parece que eu sonhei a noite inteira. Não, não sonhou. O sonho acontece rapidamente, tem alguns relatos de sonho na literatura que provam que o sonho acontece em frações de segundo, enquanto a gente está acordando. Bem, tem uma coisa que é característica do sonho, que é o seguinte: todo sonho é feito com alguma coisa que aconteceu no dia anterior ou nos dias anteriores. Todo mundo fala, não, eu acho que eu sonhei isso, porque ontem eu fiz não sei o que, eu falei não sei o que, vi não sei o que, e daí eu sonho. O que acontece é que este episódio do dia anterior vai lá e puxa um conteúdo para formar o sonho, mas esse episódio do dia anterior não é a explicação do sonho, é a coisa mais simples, entende? Ele é como se fosse um bom anzol que vai buscar um conteúdo lá e forma o sonho. Todo mundo fala, não, deve ser porque eu fiz tal coisa, que eu estou sonhando isso, ou porque eu vi tal filme, ou porque eu conversei com tal pessoa, e eu falei de tal assunto, ou eu vi tal coisa. Isto a gente chama tecnicamente de resto diurno, pode ser do dia anterior ou dos dias anteriores. Ele é interessante, mas ele não é a explicação do sonho, tá? Tudo bem até aqui? Uhum. Bom, outra coisa, o sonho além do resto diurno, o sonho é preponderantemente visual. Imagens visuais coladas uma na outra, assim, ó, uma coisa colada do lado da outra, justaposta, preponderantemente visual, mas não só. Há sonhos em que tem elementos verbais. Eu sonhei que não sei quem disse, entende? Mas a porcentagem é muito menor. É preponderantemente visual o sonho. E essa preponderância da imagem visual, porque quando eu atendo criança no consultório, eu falo assim, olha, o velhinho que faz os sonhos, ele faz assim, você tem uma ideia, eu quero viajar para a praia. Aí o velhinho vai lá no seu arquivo de memória e ele tira um carro, tira uma estrada, tira alguma coisa e ele monta uma cena, um pequeno filmezinho de você dirigindo um carro por uma estrada. Então, a ideia que você tinha, que vai aparecer no sonho, é uma ideia formada com uma colagem. Eu não sei se vocês, quando eram crianças, tinham essa brincadeira de você escreve uma frase e depois você tem que transformar essa frase em símbolos visuais. A menina comeu lanche.
Aí você põe uma menininha no nome, no lugar da palavra a menina, você põe comeu uma boca e depois você desenha um lanche. O sonho faz assim, ele fabrica a historinha com imagens visuais que estão guardadas dentro da gente e imagens auditivas também. Essa é a maneira como ele se forma. Os sonhos têm uma gramática especial, que é dizer o seguinte: o sonho consegue juntar 4, 5 coisas numa representação só. Então, a pessoa acorda e fala assim: eu sonhei que eu estava na casa de uma mulher, que eu não sei se é minha avó, minha tia ou minha mãe. As 3. Ele junta e põe uma figura para representar 4, 5 pessoas, por exemplo. Só que essas pessoas que aparecem no sonho são uma parte de nós mesmos. Porque quem está fazendo o sonho é você que está dormindo. Tá certo? Bem, então tem uma lógica de como funciona. Ele junta, ele desloca. Eu sonhei com eu queria sonhar não sei o que de árvore, e aí o velhinho do sonho põe um cacto. Ele põe um cacto para representar uma árvore. Ou ele põe um poste para representar uma árvore. Ele vai trocando, tá? Por isso, no final, o que a gente vê, quando que a gente lembra que a gente sonhou, é uma coisa completamente louca. Mas é louco segundo a definição de loucura. Sonho é louco mesmo. E tudo bem se a gente sonha dormindo. Porque se a gente começa a sonhar acordado, ver coisa ou ouvir coisa, aí o caminho é o hospício. Então, de fato, o sonho é de natureza louca, porque ele é montado da maneira como os loucos montam o delírio e como os loucos montam a alucinação. Entende? Então, sonho é uma coisa que, no sonho, enquanto a gente dorme, a gente é paranoico, a gente cria um mundo ao nosso gosto e nós somos esquizofrênicos, porque você forma o sonho e você assiste o sonho que você formou. Então, durante o sonho, a gente é louco, mesmo. Todos são. Porque para passar uma mensagem, o sonho vai catando memórias, imagens guardadas, junta, para dizer o que ele quer dizer. E ele não está nem um pouco preocupado nem com a lógica, nem com a coerência e nem com a temporalidade. Ele pode pegar uma imagem que está guardada dentro de você há 20 anos para formar uma certa cena, porque aquela imagem representa bem a ideia do sonho. Tá bom? É mais ou menos assim que funciona. Tem um monte de detalhes, sonho é uma coisa que psicanalista adora. Por quê? Porque quando você interpreta sonho, e eu faço isso quase cotidianamente na minha clínica, você recebe do inconsciente historinhas, mensagens que vêm no sonho, que contam exatamente o que está guardado e que não pode vir para a sua cabeça quando você está acordado. Então, a gente sonha com coisas que estão soterradas, que estão guardadas, que estão escondidas, tá? Tem uma coisa, que o sonho é muito importante para a gente. Se durante o dia você pode afastar um pensamento negativo, um mau pensamento, isso é uma política que eu não gosto muito. Não pensa nisso, não pensa nisso. Afasta o mau pensamento, afasta o mau pensamento. Eu acho que a gente já tem maturidade para fazer isso de outra maneira hoje em dia. Mas vá lá. Se durante o dia você tem um pensamento mau, feio, ruim, não muito politicamente correto e não muito agradável, você consegue se livrar dele. Mas no sonho, não. No sonho, você não tem controle do que vem. E no sonho, você vai entrar em contato com coisas suas que foram varridas para baixo do tapete, que você não tem controle sobre elas, porque o sonho se forma quando você está dormindo, a consciência está apagada, praticamente apagada, não completamente, você não está em coma. Ela está praticamente apagada, e
tudo que você varreu para baixo do tapete pode voltar. Agora, o Freud dizia uma coisa muito bonita: o sonho é o primeiro guardião do sono. O que quer dizer? Quer dizer que o sujeito sonha, a função do sonho é também preservar o sono, não pode deixar o cara acordar. Então a gente sonha e ele evita que a gente acorde. Então, para evitar que a gente acorde com os nossos sonhos, com as nossas coisas varridas para baixo do tapete, com aqueles desejos que a gente não poderia confessar para nós mesmos, o sonho manda a mensagem, apresenta a ideia, na verdade, o que Freud diz são os nossos desejos, todos, de forma muito disfarçada. Então, o sonho é como se fosse uma escrita hieroglífica, cheia de símbolos. Você não entende muito bem o que eles significam. O sonho disfarça o conteúdo, ele deforma. Se você tem uma ideia ruim, um desejo ruim, o sonho não vai botar ele assim escancarado, porque daí você vai ter angústia e acordar. O que ele faz? Ele disfarça. Eu sonhei que não sei quem matava não sei quem. Ah, não fui eu, né? Eu sonhei que não sei quem matava não sei quem. Não fui eu. Entende? Que é uma forma de disfarçar. Porque a gente precisa dessas, as coisas que foram varridas para baixo do tapete, boas ou não, elas precisam ser elaboradas. Eu disse para vocês, é condição de saúde. A gente precisa digerir tudo que entra. Então a gente sonha para mastigar. Daí a gente engole, daí na noite seguinte volta. Volta de outra maneira, volta com outro disfarce. Mas é uma função importantíssima para manter a nossa saúde mental. Quando o indivíduo não sonha e começa a ter um sono muito perturbado e ele tem algum problema psicológico, a gente corre ajudar, porque ele pode entrar em surto. A falta de sono, de sonho, no sono, pode romper a barreira da saúde mental e explodir um problema sério. Aí você fala assim, mas eu não sonho toda noite. Sonha. E mais de uma vez. É que a gente não lembra, porque para você lembrar do sonho, você tem que transcrever. Você terminou de acordar, você tem uma memória do sonho, você tem que lembrar para passar para a memória consciente. Porque é uma cena que vai se apagar. O sonho é a memória inconsciente do sonho se desfaz. É quase imediata. E sobram uns lances assim. É mais ou menos assim que sonho funciona. E eu acho que quando a gente tem um pouquinho de noção dessas coisas, a gente começa a prestar atenção nos sonhos da gente e começa a aceitar melhor certas coisas. E eu tenho só mais uma coisa para falar. Todo mundo sabe, todo mundo diz que as coisas que aparecem no sonho, a simbologia do sonho, as coisas que aparecem no sonho são simbólicas, que o sonho é uma simbologia. Eu acabei de falar. Uma escrita hieroglífica, uma escrita que vem tudo com figurinhas que a gente não sabe exatamente o que elas significam. Então, tem um problema, e aí eu acho que eu vou começar a abrir o caminho para o Luiz Henrique falar, que aquilo que aparece no sonho, os símbolos que aparecem no sonho, eles não são universais. Eles são daquele sujeito naquela noite. Eu sonhei há 5 dias atrás com uma estrada. Aí você vai interpretar o sonho, a estrada quer dizer uma certa coisa. Eu sonhei 2 dias depois com uma estrada, e a estrada vai significar, quando a gente interpreta o sonho, ela significa outra coisa. Eu espero que depois vocês me perguntem o que vocês não entenderam, mas tem que saber que os símbolos que aparecem no sonho, eles são individuais. Eles não são universais, eles são individuais. Quando eu era criança, as empregadas lá de casa compravam na banca de revista
umas revistinhas que era de decifrar os símbolos dos sonhos. Elas queriam saber se eu sonhei tal coisa, que bicho vai dar no jogo do bicho. Elas decifravam o sonho para ir no bar da esquina e jogar no bicho. Então era assim: ah, essa noite eu sonhei não sei o quê, ah, é na borboleta, joga na borboleta, joga no burro, joga no macaco. Elas ficavam interpretando o sonho com um livrinho que para poder apostar, né? Jogo do bicho. Acho que os colegas portugueses não sabem o que é jogo do bicho, né? Sim, sabemos, mas não temos. Sabem? Ah, que bom que vocês não têm, porque é uma ilegalidade que dura 70, 80 anos no Brasil. Eu nunca vi coisa igual. Mas, enfim, eu nem sei se ainda tem jogo do bicho, não sei, não sei. Mas isso é uma coisa da minha infância. Claro que tem. Tem? Ainda tem? Claro, ainda tem carnaval, tem jogo do bicho. Qual é a relação, Luiz Henrique? Ué, o jogo do bicho sustenta o carnaval, pelo menos no Rio. É verdade, é verdade. Esqueci do fator econômico. Então, essa coisa que tinha na banca de revistas, os livrinhos de interpretação, eu via muito na mão delas quando eu era criança, eu ficava muito curiosa com aquilo. Vai que eu me tornei psicanalista por causa disso. Nunca se sabe. Mas, o que que é? Isso aí é um resto de um resto de um resto de um resto de uma tradição de interpretação de sonho que remonta à antiguidade. Está lá na Bíblia, né? A interpretação dos sonhos com chaves fixas. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Está na tradição da pitonisa grega. Está na tradição de interpretação do oráculo dos sonhos do faraó, do general ateniense. Enfim, isso é uma tradição milenar que termina na revistinha de Jogo do Bicho. Porém, isto é um equívoco. Do ponto de vista da psicanálise, é um equívoco, porque não existe símbolos universais. Se o sonho é produzido com tudo que você botou para dentro, tudo que é seu, todas as suas memórias, quando o velhinho que forma o sonho tira uma cena e põe lá, é uma estrada, a estrada do sonho, no exemplo que eu dei, a estrada do sonho, é uma estrada peculiar de uma história sua, que quer dizer uma coisa sua. Não existe manual de interpretação de sonho. Que sonhou com estrada é esperança, sonhou com borboleta é espiritualidade, não tem, não existe, porque o sonho é produzido dentro de um sistema fechado que é a cabeça de cada um. Então, só para arrematar, eu não faço oráculo no consultório. Como que a gente faz para saber o que é o sonho do paciente? Ele conta o sonho e você vai pedindo para ele falar de cada coisa, para ele pôr na roda todos os pensamentos dele ligados àquela imagem. Por exemplo, o cara fala, sonhei que eu estava numa estrada, então você me fala tudo que você puder lembrar a respeito de estrada. Aí ele vai falando de estrada, tudo que ele lembra. Depois eu falo, eu pergunto, e tinha um guarda, me fala tudo que você pode sobre guarda. A gente vasculha o repertório individual para levantar uma hipótese interpretativa sobre o que aquele sonho daquele sujeito peculiar naquela noite quer dizer. Então, a tradição milenar, de sei lá quantos milênios na história da humanidade, de uma interpretação fixa do sonho, com símbolos universais, estrada quer dizer esperança, borboleta quer dizer espiritualidade, isso para a gente não tem valor. Pelo menos aqui no nosso território dos pobres mortais que estudam a psique e a mente humana. Eu apostaria que, eu não sei nada sobre sonhos espirituais, eu faço isso quase cotidianamente na minha vida, interpretar sonho. Eu nunca tive um paciente que me fez um relato de um sonho dito espiritual. Eu nem consigo botar o dedo
o que seria um sonho que não é produzido pelo inconsciente terreno daquela pessoa. Eu verdadeiramente não sei. Eu não sei se eu estou desapontando vocês, mas isso é um estudo interessante. Se todo mundo, se vocês tivessem ou conhecessem relatos de sonhos que a gente poderia caracterizar como espirituais, como uma profecia, como uma mensagem divina, a gente podia colecionar e começar a estudar e verificar. Eu não tenho essa possibilidade. Eu precisaria que me fornecessem informações, relatos, para que eu pudesse entender. De qualquer modo, eu posso dizer uma coisa para vocês, que eu acho que é razoável. Qualquer que seja a inspiração divina que venha, ela tem que necessariamente passar dentro dessa nossa cabeça aqui e se submeter às leis dessa cabeça aqui. Entendem? Não tem jeito de vir uma coisa do espiritual que eu não conheço direito, não sei falar, mas para ela chegar até mim, ela tem que passar pela essa minha cabeça aqui. Ela precisa usar as regras desta cabeça, desse modo de funcionamento da mente humana, porque vem para dentro, tem que passar pelas leis. É como se você fosse de um país e quisesse chegar no outro país e falar uma língua que ninguém fala, ninguém vai te escutar. Então, quando qualquer coisa espiritual que venha e que eu desconheço, que eu não sei explicar, seguramente ela vai ter que usar a linguagem do inconsciente para se fazer entender. Porque não adianta chegar na Eslováquia falando português que ninguém vai te entender. Então a mensagem não vem. Se vem uma mensagem espiritual, ela precisa passar pelas regras da linguagem do inconsciente, da nossa mente humana. É uma hipótese, tá bom? Bom, depois eu queria que vocês perguntassem, porque eu não sei se tá bom, se sobrou. Tem tanta coisa sobre sonho, as pessoas em geral ficam muito curiosas sobre sonho, mas eu acho que eu já gastei meu tempo aqui. Deixa o Luiz falar o que talvez seja mais interessante e depois a gente responde perguntas. Não sei, pensei em compartilhar textos. Poderia só falar, mas não sei, a nossa paixão pela leitura e o esclarecimento que os textos dão é tão extraordinário que eu não consigo dispensá-los. Então, eu selecionei um monte de textos, graças a Deus deu para traduzir alguns, não todos, e pensei em basear a apresentação nisso, né? Como a Adrianinha falou, a parte que me cabe nesse latifúndio é tentar tocar o tema dos sonhos espirituais e como é que os sonhos estão relacionados com a alma humana e o mundo dos mistérios. Antes eu e a Adriana não combinamos nada do que cada um ia falar. A gente nunca faz isso. Nós gostamos de ser a surpresa um do outro. Só que, em algum momento na semana passada, ela mandou uma mensagem do WhatsApp, porque muito tempo atrás, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, eu tinha mandado a ela um link de uma palestra de um senhor Bahá'í na Austrália, que falava sobre sonhos. E nessa palestra, segundo o entendimento da Adriana e a maneira como ele falava, ou existem os sonhos espirituais ou o resto é lixo. Ele era um pouco realmente enfático em algumas colocações e eu não tenho uma visão que coadune muito com o que ele expôs. Até achei interessante, tinha nos comentários, em geral não olho os comentários das lives, etc., mas tinha um comentário bem chamativo de um senhor Bahá'í que também é psicanalista. E esse senhor Bahá'í no comentário dizia que bom que o palestrante não se... Ele fez um disclaimer no início da apresentação
e disse que ele não era um especialista em sonhos. E esse comentador diz que bom que ele disse que não é um especialista em sonhos. Então, eu acho que não sou só eu que tem senões às questões que ele colocou, mas para o nosso contexto aqui, o que eu coloquei para a Adriana é a visão que eu depreendo das escrituras, é que não existem sonhos espirituais e sonhos e o resto tudo é lixo. Não. Abdu'l-Bahá fala que existem 3 tipos de sonhos, para começar. Tá? 3 tipos de sonhos, nós vamos ver daqui um pouco na citação. E como nós somos seres triunos, o guardião diz que a nossa natureza, a natureza humana, envolve um corpo, uma mente e uma identidade imortal, que é chamada de alma ou espírito. Essa citação do guardião é muito importante. Então, nós como seres temos um corpo, uma mente e uma identidade imortal, que é chamada de alma ou de espírito. Essas 3 dimensões podem dar origem a sonhos. É possível que o sonho venha tão somente de uma indigestão. Tem uma epístola de Bahá'u'lláh, traduzida, daqui um pouco nós vamos ver, traduzida provisoriamente para o inglês, e mais provisoriamente eu vou mostrar para vocês, em que Bahá'u'lláh diz que a variação nos sonhos ocorre algumas vezes devido a comida e bebida. Então, às vezes o sonho que a gente teve é só indigestão. Esses provavelmente são os sonhos que são chamados de lixo. Mas, se o corpo pode dar origem a esse tipo de sonho, a mente pode dar origem a outros. Se eu acho que é em cima desses sonhos que vêm pela mente que a Adriana e os psicólogos, os psicanalistas procuram trabalhar, já que o sonho nessa dimensão traz mensagens cifradas, né, do inconsciente. E essa pulsão do inconsciente em querer resolver questões se manifesta no sonho, né, e nos atos falhos que Freud também descreveu. Né? Então, corpo por indigestão, mente por pulsões do inconsciente e alma por revelação divina. As 3 dimensões podem dar origem a sonhos. Nos 3 tipos de sonhos que Abdu'l-Bahá fala, só o primeiro tipo não precisa de interpretação. Esses são sonhos claros, vívidos e que têm a ver com a realidade do mundo espiritual. Esses Abdu'l-Bahá diz que são claramente manifestações do reino espiritual. Um exemplo disso, eu já estou vendo que eu não vou conseguir ler os textos, depois eu vou ficar pulando entre os textos para mostrar para vocês os argumentos, porque ler os textos ia ser muito cansativo. Mas já vou mostrar agora um deles. Compartilhando esse aqui, que falei agora, há pouco. Né? Abdu'l-Bahá disse para May Maxwell, durante a peregrinação dela, temos que ser muito cuidadosos, porque a maioria dos nossos sonhos são o corpo influenciando a alma. São o corpo influenciando a alma. Então, a maioria dos nossos sonhos são o corpo influenciando a alma. E aqui está a citação da Epístola de Bahá'u'lláh, que diz que a variação nos sonhos ocorre algumas vezes devido ao alimento e à bebida. Né? É os sonhos que eu chamei de indigestão. Né? Aqui o Quino
nos ajuda com um dos seus desenhos maravilhosos. O Quino, você sabe, é o autor da Mafalda, o genial autor da Mafalda, mas ele tem uma enorme outra obra literária, visual, né? Aqui o camarada todo cuidadoso, olha em volta na casa se está tudo bem, tranca a porta com 1000 fechaduras, mata todos os insetos que possam estar voando e rastejando, bota um capacete, se prende com um grande cinto de segurança na cama e depois sonha que está voando. É muito, muito bacana a visão que o Quino dá, é muito linda, né? Ou seja, ao mesmo tempo mostra que sonhar é perigoso, né? E ao mesmo tempo mostra que sonhar é libertador. Os textos sobre os sonhos como emanação da alma falam seguidamente de libertação. Abdu'l-Bahá continuamente fala que através do sonho nós nos libertamos do mundo da matéria. Bahá'u'lláh usa o mesmo argumento. Durante o sonho, a alma está livre do mundo da matéria. Sem os olhos físicos ela vê, sem os ouvidos físicos ela ouve, sem mexer as pernas ela caminha, e tudo isso é sinal de que existe um mundo espiritual onde a alma vive quando o corpo está como morto. Bahá'u'lláh coloca inúmeras vezes o sonho como prova do mundo espiritual. Diz que claramente o sonho, para quem tem olhos para ver, é uma prova de que existe um mundo espiritual onde a alma vive quando o corpo está adormecido. Tá? Então, o primeiro tipo de sonho, deixa eu compartilhar de novo com vocês os textos. Aqui, Abdu'l-Bahá, quando ele diz, existem 3 tipos de sonho. Um tipo é uma visão verdadeira, que é como a luz da manhã e não precisa de interpretação. Exatamente o que se vê, ocorre a mesma coisa. Esse tipo de sonho é o sonho que Bahá'u'lláh relata quando ele recebeu a revelação no calabouço de Teherã. Deixa eu ver onde é que está o texto. Vejam aqui, citado por Shoghi Effendi na presença de Deus. Bahá'u'lláh estava na prisão, né, no calabouço, no Fosso Negro, em Teherã, onde ele ficou 4 meses encarcerado, onde ele tinha sido enviado, colocado pensando que ia morrer. Né? Era um calabouço 3 níveis abaixo do nível do solo, um porão 3 níveis abaixo do nível do solo, onde nem entrava luz nem ar, era totalmente fechado, cerca de 150 prisioneiros estavam lá, no meio do lodo, porque era o lugar para onde ia o esgoto da cidade. E Bahá'u'lláh então diz, certa noite num sonho, estas exaltadas palavras foram ouvidas em toda parte. Verdadeiramente, nós te faremos vitorioso por ti mesmo e por tua pena. Não te aflijas pelo que te há acontecido. Nem temas, porque tu estás em segurança. Muito em breve, Deus levantará os tesouros da terra, homens que te auxiliarão por meio de ti mesmo e de teu nome, com que Deus revigorou os corações daqueles que o reconheceram. Então, Bahá'u'lláh fala aqui de um sonho. Mas esse tipo de sonho é o que Abdu'l-Bahá diz que é igual à realidade. Ele não precisa de interpretação. Essas palavras foram ditas e Bahá'u'lláh diz que vê a visão do Espírito Santo na forma da donzela celestial. Vocês sabem, o Espírito Santo em cada revelação apareceu de uma maneira simbólica, né? Inclusive com a evolução dos reinos da natureza, né? Em Moisés aparece como fogo, né? Em Zoroastro aparece como fogo, puramente mineral, certo?
Em Moisés aparece como fogo na sarça ardente, mineral e vegetal. Em Jesus aparece como mundo animal, a pomba. No caso de Muhammad, aparece como o anjo Gabriel, um homem. E no caso de Bahá'u'lláh, como a donzela celestial, uma mulher. Mostrando que as mulheres estão mais elevadas que os homens, né? Isso a gente já sabe. E por isso, nunca esqueço, estou vendo a dona Guite rir, nunca esqueço uma palestra da dona Guite. Dona Guite, eu não vou dizer quanto tempo atrás, porque senão o pessoal vai achar que nós temos mais do que 25 anos de idade. Mas foi numa palestra da dona Guite no Paraguai, sobre a condição da mulher, e a dona Guite disse, meus queridos, ela estava falando em espanhol, né? Meus queridos, as mulheres são metade da população do mundo e mães da outra metade. Se elas não resolverem os problemas do mundo, quem vai resolver? Muito verdadeiro. Palavras sábias demais. Então, esse tipo de sonho é realidade. Bahá'u'lláh continua essa descrição, deixa eu compartilhar com vocês também. O guardião novamente descrevendo, né? No segundo parágrafo aqui, durante os dias em que permaneci na prisão de Teherã, são suas próprias memoráveis palavras, embora o peso esmagador das correntes e o nauseabundo ar ambiente pouco me permitissem dormir, contudo, em tais raros momentos de repouso, tinha a sensação de alguma coisa estar fluindo de minha cabeça para meu peito. E assim como uma poderosa torrente que, vertendo de uma altíssima montanha, se precipitasse ao solo. Em tais momentos, aqui faltou uma palavra. Oh, em consequência, não faltou não. Em consequência disso, né, cada fibra de meu corpo ardia como fogo. Em tais momentos, minha língua dizia coisas que nenhum homem poderia suportar. Vejam que Bahá'u'lláh de novo fala que isso aconteceu para ele no sonho, né? O ambiente pouco me permitissem dormir. Nos momentos de sonho, ele recebia, então, essas visões. Portanto, nesses momentos, e faz parte dessas visões, a visão da donzela celestial, que eu não coloquei aqui a citação, por pura falta de tempo, esses sonhos são claríssimos. E, geralmente, eles são aqueles tidos pelos profetas e pelos santos, mas são raros. O segundo tipo de sonho exige interpretação, né? Sejam eles sonhos espirituais, sejam eles sonhos mentais. Vou fazer essa divisão, acho que é funcional, Adriana, para nós, tá? Seja sonhos espirituais como revelatórios do mundo dos mistérios, seja sonhos revelatórios do inconsciente da mente. Em tais casos, é necessária interpretação. Por exemplo, vocês vão lembrar os sonhos de Daniel, no Antigo Testamento, ou os sonhos de José, que também era um profeta de Deus, né? Que sonhou com interpretou os sonhos do faraó, das vacas magras e das vacas gordas, né? E Daniel, que sonha e interpreta seus sonhos. E vocês vão recordar que Abdul-Bahá, no final da vida, vocês lembram que ele morava num puxadinho, nos fundos da casa principal, um pequeno quarto nos fundos da casa principal. E um dia ele chega para a família e diz que sonhou com a abençoada beleza, Bahá'u'lláh. E que Bahá'u'lláh tinha dito para ele, destrói essa casa. E a família toda ficou muito feliz e disse, viu só, nós estamos dizendo há tempo para ti sair desse puxadinho, que não é para ficar aí. E Abdul-Bahá só sorriu. Pouco tempo depois, dias depois, semanas depois, ele faleceu. E daí compreenderam que o que Bahá'u'lláh tinha dito para ele era para destruir a casa do corpo dele. Que essa casa que não
não servia mais para ele morar. Então, vejam, até o sonho de Abdu'l-Bahá é simbólico e precisa de interpretação. Abdu'l-Bahá entendia o que ele queria dizer, mas os outros não. Nós, às vezes, temos sonhos que vêm do mundo espiritual e são revelatórios e precisam de interpretação também. E, às vezes, temos sonhos que nos vêm da mente e do nosso inconsciente e que, se nós quisermos conhecer melhor, vamos conversar com um psicanalista ou um psicólogo que tenha conhecimento de sonhos, como porta para o inconsciente, né? Em todos os casos, pelo que eu tenho lido e estudado, a Adriana tem toda a razão quando diz que cada sonho é individualizado e que não existem regras universais para a interpretação dos sonhos, né? Em cada momento da vida, em cada circunstância, eles podem querer dizer coisas distintas, né? Então, eu acho assim, essa visão de que há 3 tipos de sonhos e que alguns são claros e explícitos, que outros são meramente função do corpo e do físico e não tem consequência nenhuma, e que outros estão entre os dois, entre corpo e alma, e são da mente e que requerem também interpretação, nos coloca em diálogo com esse mundo da ciência e da investigação psicológica e o mundo dos mistérios da espiritualidade. Deixa eu compartilhar mais algumas pequenas passagens. Aqui tem outro desenho do Quino, maravilhoso, sobre os sonhos que são função do inconsciente, né? Muito provavelmente esse sonho aqui não era revelatório, né? A não ser revelatório da força do chute do marido nas costas da pobre esposa, né? Vejam algumas questões sobre essa coisa da interpretação que Abdu'l-Bahá nos dá. Olha só, Abdu'l-Bahá faz essa advertência. Porém, muitas coisas que vêm à mente, que são como ondas do mar da ilusão, elas não dão fruto, nem produzem resultado algum. No mundo do sono, da mesma forma, é possível se ter um sonho que exatamente se torna realidade, enquanto em outra ocasião tem-se um sonho que não produz absolutamente nenhum resultado. Aqui um esclarecimento do Guardião também. Em poucas palavras... Luiz, não está compartilhando a tela, né? Opa! Minha falta, e se o Max não alerta, vocês iam continuar sem ver nada. Aqui. Essa aqui é o que eu li há pouco. Mostra o desenho do Quino, por favor, Luiz. Sim. Vocês não viram o desenho do Quino, por isso que não riram. Está aqui. Esse é um sonho que não é revelatório, né? É um sonho que só revela a força do chute do marido, né? E o tombo da esposa. Então, muitos sonhos são dessa natureza, né? Eles são emanação do físico, do corpo, né? E nem da alma, nem da mente, tá certo? Daí a advertência de Abdu'l-Bahá é que muitas coisas vêm à mente humana quando nós estamos acordados, né? Muitas coisas vêm à mente humana quando estamos acordados, que são como ondas do mar da ilusão. Elas não dão frutos, nem produzem resultado algum. No mundo do sono, da mesma forma, é possível se ter um sonho que exatamente se torna realidade, enquanto em outra ocasião tem-se um sonho que não produz absolutamente nenhum resultado. Aqui
o texto de Chogyam Effendi, em poucas palavras, não há dúvida de que ocasionalmente visões vêm de fato às pessoas, as quais são verdadeiras e têm significado. Por outro lado, isso vem à pessoa através da graça de Deus e não pelo emprego de nenhuma das faculdades humanas. Não é algo que alguém deveria tentar desenvolver. O alerta do guardião é muito importante. Quando alguém se esforça por desenvolver faculdades a fim de ter visões, sonhos, etc., ou seja, experiências espirituais divinatórias, revelatórias, né? Quando alguém se esforça por desenvolver faculdades a fim de ter visões, sonhos, etc., o que de fato faz é enfraquecer algumas de suas capacidades espirituais. E assim, em tais circunstâncias, sonhos e visões não têm realidade e acabam por destruir o caráter da pessoa. O alerta é muito forte. Aqui de Chogyam Effendi de novo, que seguidamente a verdade se faz vir através de sonhos, ninguém que esteja familiarizado com a história, especialmente a história religiosa, pode duvidar. Ao mesmo tempo, sonhos e visões são sempre, em maior ou menor grau, matizados e influenciados pela mente de quem sonha. É no masculino aqui. E devemos evitar atribuir-lhes demasiada importância. Quanto mais nossos corações e mentes se tornarem puros e livres de preconceito e desejo, tanto mais provavelmente os sonhos transmitirão verdade confiável. Porém, se nutrimos fortes preconceitos, gostos e aversões pessoais, maus sentimentos e motivações más, eles irão embaralhar e distorcer qualquer vestígio de inspiração que venha a nós. Em muitos casos, sonhos foram os meios para pessoas chegarem à verdade, ou para confirmá-las na fé. Precisamos nos esforçar para purificar o coração e sermos livres de tudo salvo de Deus. Então, nossos sonhos, assim como nossos pensamentos, quando despertos, se tornarão puros e verdadeiros. De qualquer maneira, Chogyam Effendi adverte, deveríamos testar os sinais que recebemos através de sonhos, visões ou inspiração, comparando-os com a palavra revelada, avaliando então se estão em plena harmonia com ela. Então vejam, dessas citações do guardião, ele diz que qualquer um que esteja familiarizado com a história da humanidade, especialmente a história religiosa, não pode ter dúvidas de que os sonhos podem ser revelatórios. E como vimos no texto de Abdu'l-Bahá há pouco, Abdu'l-Bahá diz que há questões que, quando nós não conseguimos resolver em estado de vigília, vão ser resolvidos em sonho. Um exemplo que me vem à mente agora, lembram de Kekulé? Quando Kekulé estava tentando descobrir a fórmula do benzeno e entender como é que existia química orgânica, né? Porque a química orgânica era um mistério. Como é que a cadeia de carbono se faz? Não se sabia. Ele meditou muito, pensavam muito, vários químicos, cientistas pensavam sobre isso e não chegavam à conclusão. Ele, uma noite, tem um sonho de uma cobra mordendo o seu próprio rabo, que é um sonho antigo, é um símbolo antigo, né? Um símbolo muito antigo. É um arquétipo. E essa cobra mordendo o seu próprio rabo tinha a forma de um hexágono. E então ele se deu conta que a fórmula da formação das cadeias de carbono eram assim, de hexágonos ligando-se a outros hexágonos. Há muitos exemplos na história da ciência em que também a inspiração de uma solução de um problema vem através dos sonhos. Então, basicamente é isso. Não tenho tempo para ir por todos os textos, mas
terminar com esse maravilhoso poema do nosso amado, respeitado e divino Fernando Pessoa. Lembro que Abdu'l-Bahá, quando conversou com Gibran, em Nova York, Gibran escrevia não só em prosa, né, como vários livros dele, especialmente O Profeta, né, que se tornou muito famoso, mas ele era poeta também, pintor também. Ele desenhou um quadro, um retrato de Abdu'l-Bahá, né? E Abdu'l-Bahá diz a Gibran que os profetas e os poetas veem com a luz de Deus. É uma afirmação extraordinária, né? Porque a linguagem da poesia é altamente metafórica, como é metafórica geralmente a linguagem espiritual, né? Então, nesse poema maravilhoso, eu não coloquei as 3 estrofes, coloquei só 2 estrofes, tá? Que a última estrofe interessa mais para o Marco do que para nós aqui, mas o poema todo é extraordinário. Eu costumo dizer, nós temos enciclopédias e toneladas de livros que tentam explicar a epopeia humana e a epopeia da civilização sobre esse planeta. Fernando Pessoa escreveu em um verso, em um único verso, o segredo disso. Vejam que maravilhoso. O Infante está no único livro que Pessoa conseguiu publicar durante a vida, né? Mensagem. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Esse é o resumo da epopeia humana sobre o planeta. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Bravo, Fernando, bravo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. Sagrou-te quem? Sagrou Portugal, né? Abençoou Portugal. Então, sagrou Portugal e Portugal foi desvendando a espuma, foi pelos mares. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. É absolutamente maravilhoso. É absolutamente maravilhoso. Graças aos sonhos portugueses, o mundo se tornou redondo. Então, é isso, queridos. Depois a gente pode ir para outros textos, voltando, provavelmente, na discussão. Mas obrigado pela oportunidade. Você só sonha o que você já aconteceu. E eu morro de medo de cobra. Eu sonho com cobra, eu sonho com um monte de coisa que eu nunca vi na minha vida. Como é que isso acontece, doutora? Não é verdade que você nunca viu cobra. Não é verdade que você nunca viu dragão de Komodo. Você pode sonhar com eles porque você já viu mais de uma imagem desses bichos. Tudo que foi visto e ouvido está gravado dentro de nós. Seguramente que está. O caráter não se modifica com o sonho, de forma alguma. Quando sonhamos, nós estamos digerindo. E o sonho, com exceção desta advertência que o Luiz fez de sonhos espirituais, que são de revelação divina, os sonhos não são, eles não produzem. Quando Fernando Pessoa diz que Deus quer, o homem sonha, mas o homem imaginariamente concebe. O verso maravilhoso do Pessoa não é literal. Não é que o Deus quer, o homem deita e dorme e sonha, e daí a obra se realiza. Não. Isso. Ele diz, o homem sonha, quer dizer, o homem dá margem à sua imaginação. Pode sonhar sossegado, João, com qualquer coisa que você queira, porque isso não vai modificar você. Queríamos que nos modificasse. Queríamos que os sonhos fossem curativos,
que você, ao longo do tempo, sonhasse com coisas que substituíssem a tomada de consciência que a gente tem que ter na vida desperta. Que se fosse assim, se fosse o sonho nos modificasse, tava fácil, né? Bom, e eu morria de fome, porque eu não ia ter emprego. Porque o sujeito vai se sarando sozinho, se sarando sozinho. Olha, deixa eu contar uma coisa. Eu conheci um rapaz, já estava entrado de meia idade, que participava daquela, não sei se vocês já ouviram falar, seita, a União do Vegetal. Eles tomam ayahuasca. Toda a reunião deles, o mestre prepara a ayahuasca, que é uma droga alucinógena, eles se entregam no ritual, eles bebem o ayahuasca, se entregam para sua alucinação, sei lá, sua produção mental, e ele diz para mim, eles dizem que ao longo de muitos anos, você vai dando passinhos quando você mergulha nesse mundo alucinado do ayahuasca. Não é verdade. Porque se alucinação e delírio, que são as coisas que formam o nosso sonho, nos melhorasse, então os loucos eram os reis do mundo, não? Tá certo? Não, o sonho é só a mastigação. Agora, os sonhos de revelação, eu gostaria muito que a gente pudesse ter que pudéssemos estudar e recolher. Porque será que nós, humanos mortais, pobres, nessa vida danada, nós podemos ter sonhos revelatórios? Como é que eu tenho muita curiosidade sobre isso, eu não sei o que fazer. Mas, João, não se preocupe, sonha sossegado com o que você sonhar. E mesmo uma coisa que você acha que é horrível, depois num outro sonho pode ter um outro significado. Então, descansa quando você sonha. Dorme e descansa. Nenhum problema. Estou até mais tranquilo agora, como eu sei que tem muita gente para fazer pergunta. Quer comentar alguma coisa, Luiz? Luiz Henrique. Sim, gostaria de comentar sim, João. Então, tomando por padrão esse ensinamento de Abdu'l-Bahá, que há 3 tipos de sonhos, tendo em mente, de novo, que nós temos 3 realidades, corpo, mente e alma, identidade espiritual, e tendo em conta que o sonho pode emergir de qualquer uma dessas dimensões, os sonhos revelatórios são uma realidade e os sonhos revelatórios podem vir de 2 maneiras. Ou claros, sem necessidade de interpretação, ou em simbologias, necessitando de interpretação. Né? Então, esse eu acho que é o grande arcabouço, né, da nossa investigação. Diga, Adriana. Não, eu queria botar um reparo aí nesta classificação, porque é o seguinte, os sonhos de revelação são sonhos que a gente... Desculpa, não. Os sonhos que você está dizendo que vêm exclusivamente do corpo, eles não deixam de ser revestido de um aspecto mental. Você está dizendo dos sonhos do corpo, por exemplo, uma má digestão ou uma bebedeira, mas tem outras coisas que a gente sabe que nos afetam enquanto dormimos, que é o cachorro do vizinho latindo, um caminhão que passa na porta. Então, tem barulho, ruídos no ambiente que são concretos, físicos, mas eles não deixam de ter um revestimento mental, psíquico. Então, tem mais de uma descrição na literatura de o sujeito tem um sonho, ele tem uma interferência do mundo físico, do tipo uma dor de barriga, e isto produz um sonho todo revestido de conteúdo psíquico, que a gente interpreta da mesma maneira. Tem um sonho
descrito na literatura que eu acho muito interessante, porque é o seguinte, o sujeito dormia numa cama que tinha aqueles varões com cortina, com dossel. E ele conta que ele sonhou que ele era ele estava sendo julgado num tribunal da Revolução Francesa, condenado e tinha sido decapitado. E quando ele acorda, é porque o varão tinha caído aqui, ó, no pescoço dele. Então, enquanto ele sofria uma dor física, ele produziu um sonho que é puro conteúdo psíquico daquele sujeito. Então, até o sonho, se a pessoa diz, eu sonhei tal coisa e acordei e estava com vontade no banheiro, a vontade que as coisas do corpo não deixam de ser revestidas de conteúdo interpretável psíquico. Não existe sonho puro. Entendeu? Sonho puro do corpo. Ele vem transcrito. Do corpo, ele é transcrito aqui para cima. Só para... Agora, eu poderia dizer que os sonhos são, de um lado, do corpo e da mente. Agora, os sonhos de revelação, eu gostaria muito de investigar com alguém. Não Luiz, sei. Antes de você continuar, eu vou pôr uma pimenta no que ela falou para te deixar mais nervoso ainda. Não, eu não estou nervoso. Eu sei que você nunca fica nervoso, você é um querido. Fico sim. Mas comunicação espiritual com o indivíduo no sonho é possível? Você disse que Bahá'u'lláh recebia muita coisa através do sonho. E para fechar minha pergunta, que eu sei que tem 3 pessoas já para assumir as perguntas, as questões, o Marco vai coordenar. Intuição e sonho, tem alguma coisa a ver? Tem a ver, mas, João, deixa só um pouquinho o teu tempero fora para concentrar no que a Adriana disse, porque eu acho que é um fundamento importante que ela levantou. Adrianinha, eu em nenhum momento pretendi dizer que havia sonhos só físicos. Para mim, o teu postulado inicial é fundamental. Tudo é psíquico. Não, tudo passa pelo psiquismo. Tudo passa pela mente. Venha de cima da alma, venha de baixo do corpo, o meio do campo é sempre a mente. Entendeu? Tá. É isso. Então, não importa de onde emerja a necessidade ou a mensagem, ela pode emergir de cima da alma, ela pode emergir debaixo do corpo ou da própria mente, ou do próprio psiquismo, mas tudo é realizado através da mente, sempre, né? Tá? Então, isso é importante deixar essa questão clara, né? Bom, daí, João, sim, nós podemos ter inspiração, muitas vezes, e Abdu'l-Bahá chega a dar, logo vou deixar os queridos amigos, o Marcos tem colocação para fazer, Dona Guite, alguém estava também com a mão levantada, já baixou, acho que desistiu, porque há pouco tinha 3 com a mão levantada. Eu encorajaria ter mais paciência e perseverança, essa mão que se baixou, a menos que tenha ido sonhar um pouquinho. Mas deixa eu compartilhar com vocês 2 passagens de Abdu'l-Bahá, apesar dos alertas, como nós vimos, que o próprio Abdu'l-Bahá diz, que os nossos sonhos podem ser mesclados, não são sempre mesclados pelo colorido da nossa mente. Ainda assim, Abdu'l-Bahá, em 2 passagens, há muitas outras, isso que eu estou compartilhando com vocês não são as únicas. Aqui Abdu'l-Bahá diz ao destinatário dessa epístola o seguinte: quanto à tua mudança para outra cidade, medita, realiza a ablução e ora a Deus antes de dormir. E o que quer que o misericordioso te inspire no momento da revelação em um sonho, isso será condizente com a realização de teus desejos. Está vendo? Então, é uma orientação clara de orar. Lembrem, o guardião disse que se a pessoa força, querendo ter sonhos divinatórios, isso, na verdade, vai destruir o caráter dela. Porque ela, na verdade, está enfraquecendo capacidades espirituais.
A orientação aqui de Abdu'l-Bahá não é de forçar uma experiência divinatória, é de purificar o coração. Daí a meditação, daí a ablução, daí a oração. Tá? Em outra epístola, ele diz: quando desejares e ansiares o encontro no mundo da visão, no momento em que estiveres em fragrância e espiritualidade perfeitas, lava as mãos e a face, veste roupas limpas, volta-te para a corte daquele que é inigualável, ora a ele e deita a cabeça no travesseiro. Quando o sono vier, as portas da revelação serão abertas e tudo o que desejas será revelado. Vejam. São orientações extraordinárias, de novo, que não são da pessoa querer forçar a se tornar um profeta e ter visões revelatórias, mas a purificar o coração e a confiar que o sonho é, sim, uma porta de iluminação que vem do reino dos céus. Como também são nossos pensamentos em vigília. Os pensamentos puros, voltados a Deus, desprendidos, amorosos, iluminados, os pensamentos em vigília recebem inspiração celestial. Da mesma maneira, o sonho pode receber quando a pessoa está num estado puro.